Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo. E hoje eu quero fazer com vocês um unboxing aqui de um quadrinho que eu estou adquirindo. Voltamos hoje para mais um vídeo de quadrinhos. E esse é um item bem legal, bem interessante, com uma história também que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá então? Então, tô aqui com esse recebido aqui da Amazon. Comprei recentemente um quadrinho que já está há algum tempo nas minhas wishlists, mas que até então eu não tinha priorizado. Eu aproveitei um preço bem baixo que apareceu aqui para mim na Amazon e acabei adquirindo então. Vamos abrir aqui e mostrar o item. Estou aqui em mãos então com o quadrinho O Bárbaro. Esse aqui é um lançamento que está saindo pela editora Poseidon, é uma editora, para mim, relativamente nova. Eu vi que eles têm lançado alguns álbuns assim com essa pegada mais fantasia, capa espada. E inicialmente me chamou a atenção o logo deles, né? O nome Poseidon, que é o meu deus grego favorito. E algumas capas também que saíram por eles, como o próprio Bárbaro, fantasia nórdica. E o quadrinho do Dark One também tem uma capa muito bonita e interessante e tá me deixando bem curioso em relação à história. O Bárbaro é um quadrinho americano que já tá saindo lá fora há algum tempo e agora então tá vindo pro Brasil pela Poseidon, como eu falei. E esse lançamento aqui, o Bárbaro 1, Delitos Fatais, ele é um encadernado que junta 3 edições, deve ter um arco completo aqui, que foi lançado então com capa dura, aqui uma lombada bem bonita, e que imagino que foi um teste que deu muito certo, porque eu já vi anunciando o volume 2 então de O Bárbaro. O tamanho dele ele é parecido com o formatinho americano, mas ele é um pouquinho menor, como vocês podem ver aqui na minha referência. E agora eu quero compartilhar com vocês um pouco da história que eu tenho com esse personagem, tá? A gente já entra no personagem, mas eu quero ir pra minha história. Senta que lá vem a história. Há uns 2 anos atrás, eu e minha esposa, a gente viajou. A gente estava na gringa e eu fui visitar algumas lojas de quadrinhos, né? Aquelas comic store gigantescas. E eu tava procurando coisas de personagens que eu gostava. Procurei um pouco de Conan, um pouco de Eric de Marimboné, mas o que eu encontrava também não era arcos fechados, né? Que nem a gente tem aqui, que sai pelas nossas editoras. E a gente vê muito quadrinho lá que são parte de um arco, de uma saga que ainda está em aberto. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi ir pela capa, assim, olhei algum quadrinho com alguma capa que me interessava, o que tinha me agradado bastante, e eu comprei, então, como um souvenir da viagem. A capa que eu comprei, e relativamente a história que eu comprei, foi essa aqui, Barbaric X to Grind, número 1. Na minha cabeça, isso era um quadrinho novo que estava sendo lançado, essa era a primeira edição, número 1, como a gente tem aqui, e eu gostei bastante da temática medieval, né, esse negócio meio Conan, talvez até mais Slane do que Conan, já que temos aqui um guerreiro com um machadão, aqui um gigante. Comprei, fiquei bem satisfeito com a minha compra e voltei então para as terras brasileiras. Demorei um pouco para ler, eu li esse quadrinho, obviamente ele não está finalizado essa história, como eu comentei. Ele é um quadrinho fino aqui, formato americano, deve ter umas 50 páginas, imagino eu. Mas já de cara, como eu falei, eu gostei muito da capa, gostei muito da arte aqui, até do logo. O logo me agradou bastante. Já vamos entrar nesse mérito também na versão nacional. Gostei das cores, né? A gente vê aqui que tem um tratamento com poucas cores aqui, com um tom mais avermelhado. E o quadrinho em si é bem bacana, tá? É uma história aqui de um guerreiro, na verdade é um trio de guerreiros, né? O Owen, o Bárbaro, a bruxa Soren e um vampiro aqui, o Steel, que eles estão enfrentando um grupo aqui de vampiros. O Steel, ele quer recuperar a vida dele. Eu não lembro toda a história agora, tá? Porque já tem, acho que 1 ano que eu li. Mas se não me engano, a história começa com eles vencendo o vampiro, que vampirizou esse Steel, e depois eles se preparando para lutar com um grande bruxo orc. Eu achei legal, mas na minha cabeça eu não ia passar dessa leitura, porque era um quadrinho que estava lá na gringa, eu só trouxe uma edição, que era a que tinha. E na minha opinião, eu até fiquei um pouco perdido, porque já começava com 3 personagens lutando contra um vampirão aqui. Eles contam uma história, né, do passado desse orc. E só então eu entendi que isso aqui eu acho que é um segundo arco, né, o X to Grind, que até nos quadrinhos americanos, a primeira edição sai só com o Barbaric, não tinha esse subtítulo, né, que aqui tá em cima, né, não tinha esse decodificador ou título de arco, eu descobri isso só mais tarde, depois que eu comecei a entender um pouco do quadrinho lançado no Brasil, O Bárbaro. Então, o que eu acho? E aí depois a gente pode tentar descobrir. Isso aqui pode ser um segundo ou terceiro arco, né, que começa com a numeração 1, talvez abordado, né, na segunda edição que a Poseidon lançou agora, ou de repente uma terceira que está por vir. Começou então o quadrinho em questões cronológicas com as mesmas histórias aqui, o arco fechado que a gente tem aqui. Um ponto que eu queria trazer é que o logo em português aqui não me agradou tanto, né?
Até porque aqui é Barbaric, então o C tem um desenho diferente. Embora todo ele seja muito parecido, esse O aqui quebrou um pouco pra mim. Ele não precisava ter O Bárbaro, podia ser só Bárbaro ou Barbárico. Sei lá, dava pra trabalhar nessa linha. E o O também poderia ter um desenho mais parecido com esse C. Mas é legal que eles mantiveram um pouco da identidade com a fonte aqui, um pouco dos traços. Aqui também tem, né, um pouco de detalhes no logo que aqui não tem. Não sei se eles vão trabalhar com esses efeitos ou não. Lá fora o logo é com essas linhas também. Mas vamos falar então do O Bárbaro aqui, né? O Delitos Fatais lançados pela Poseidon. A Poseidon é um braço que trabalha com quadrinhos mais de fantasia, pelo que eu entendi, da Faro Editorial. E esse quadrinho aqui, ele foi lançado, acho que já tem uns 2 anos, tá? A capa é bem bonita aqui, já traz um pouco do personagem que a gente tem, né? O Owen, como eu falei, que é o Bárbaro. Ele é um bárbaro e o legal dele é que ele tem esse machado aqui, que é um machado vivo. O machado ele tem necessidade de se alimentar de sangue, o que lembra também um pouco da Stormbringer do Eric Jiminy Bonet, né, que tem uma espada que se alimenta de almas. Só que, diferente da Stormbringer, esse machado aqui, que se não me engano se chama só um machado, ele se comunica, ele fala, reclama e acaba sendo também um alívio cômico das histórias. No quadrinho que eu já li, que é mais pra frente, então, ele tem, né, 2 parceiros, né, o Steel e a Soren. Não sei também o quanto isso vai evoluir, mas vamos dar então uma olhada nesse quadrinho aqui que eu tenho, né? Aquela bela olhada que a gente dá, vamos ler aqui atrás e depois a gente abre e folheia algumas páginas. Só para contextualizar, o escritor é Michael Moretti, o artista é Nathan Gooden, o colorista é Edson Duke e aqui nos Estados Unidos ainda as letras são de Jim Campbell. Como o trabalho é do mesmo pessoal, então nós vamos ter aqui o nome de pelo menos os 3 principais, né? Como o letreiramento foi feito novo no Brasil, então não segue o tal do Campbell. Vamos tirar aqui do plástico. Ó, tem um verniz aqui na capa, com toda essa ilustração, tanto do Bárbaro quanto do logo. Pelo que eu vi, esse padrão aqui visual vai se manter nos outros quadrinhos, né? Que vai ter um recorte aqui dentro de um fundo chapado, o outro, se não me engano, é roxo. A lombada é preta, temos aqui então o nome dos 3 responsáveis, né? O Moretti, o Gooden e o Duke. O Bárbaro número 1, Delitos Fatais, e o símbolo da Poseidon, um símbolo que eu achei bem bacana também. E atrás então, vamos dar uma lida aqui nessa 4ª capa. Tudo aquilo que você quer e muito, muito mais. Frase de Scott Snyder, né, que é roteirista do Batman, numa fase que eu gosto bastante também, dos 952. E Owen, o Bárbaro foi amaldiçoado. Agora ele deve fazer o bem pelo resto de sua vida. Seu compasso moral é um machado de 2 gumes sedento de sangue e com um probleminha com bebidas. Juntos os 2 vagueiam pelo reino, condenados a socorrer qualquer um que procure pela ajuda deles. Evitando bruxas a todo custo, e se tem algo que Owen odeia mais do que uma vida com regras, são bruxas. Nossas boas-vindas a esse mundo adoravelmente caótico, cheio de cabeças rachadas e sangue esparramado. Este é o mundo de Owen. O Bárbaro, a única história corajosa bastante para perguntar como pode um homem obrigado a fazer o bem entregar-se a tanta violência? Um pouco disso também que eu fui entender do personagem quando eu li o outro quadrinho, é como ele foi amaldiçoado por algumas bruxas e ele é obrigado a ajudar pessoas indefesas. Ele é um bárbaro, né, sanguinário, tem aquele machado ali. E o próprio machado, ele quer beber sangue, mas eles entram em debates para decidir o que é errado ou não, para que eles possam não matar a vítima deles. Dito isso, então, vou abrir aqui o quadrinho, né? Uma guarda bem bonita aqui, uma arte do Owen e o machado aqui, prestes a atacar. Temos aqui uma subcapa com o machado sorrindo. E aqui mais uma identificação então com os criadores, no caso o roteiro de Michael Moretti, a arte de Nathan Gooden, as cores de Edson Duke e as letras e design adaptado do estúdio Del Rey. Livro 1, Delitos Fatais, o Bárbaro, tradução Delfim, Poseidon. Aqui mais uma arte, bem legal, eu acho bem bacana, eu não costumo ser tão fã, mas eu tô achando bem legal assim, essas artes aqui e essa representação gráfica que eles estão fazendo com poucas cores, né? Aqui é praticamente um preto e branco, na verdade um cinza e preto, um preto e cinza, e aí eles trabalham só com as cores vermelha e preta. E o quadrinho ele tem uma arte bem bonita também, né? Acho que esse quadrinho aqui ele tem um estilo artístico bem interessante, que é um cartoon, mas também não é tão caricato, a menos que ele queira ser caricato, né? Um machado falante com cara de caveira é sim muito caricato. Aqui o Owen então. Essa história eu não li, tá? Então eu também não vou saber muito o que está acontecendo. Ó, o desenho da guarda. Ó, existe também criaturas, né, fantásticas. Isso aqui, pelo que eu entendi, vai ser um universo bem fantástico. É um quadrinho bem sanguinolento mesmo, mas o que eu percebi até na história que eu li, essa daqui do X to Green, é que ele tem uma arte bem sanguinolenta, ele é um personagem bem ranzinza e sarcástico, mas ao mesmo tempo o nível de conversas e a interação dos personagens traz um pouco de leveza também. Ele não chega a ser aquele quadrinho extremamente adulto, mas ele vai sim trazer tanto cenas mais gore, como a gente tem aqui,
como de repente algum debate também mais filosofal quanto o que é certo, o que é errado, quem tá errado, quem merece morrer. Até naquele quadrinho, né, tem logo no início, assim, eles estão indo matar o vampiro, que fez o Steel virar vampiro. Eles matam o cara, todos os vampiros que estão lá no exército do vampirão morrem, e o Steel, ele não volta a ser humano, né, ele ainda tem os dentes. E ele diz, putz, eu agradeço pela ajuda de vocês, mas infelizmente parece que não deu certo. E aí a Sorin diz pra ele assim, pelo menos você não é mais dominado por ninguém. Então se é pra ser vampiro, você vai ser um vampiro do jeito que você quer ser. O quadrinho que segue, é bem bonita as artes. Aqui tem bastante criatura. Ó. Aqui as bruxas, talvez o momento em que ele esteja sendo amaldiçoado por elas, para fazer o bem. Também não sei porquê. Isso lembra também um pouco da mitologia grega, né? Que tem aquelas bruxas que dividem o olho, que enxergam o futuro. E até mesmo as Nornas, da mitologia viking. Então eu imagino que vai ter grandes influências também de todas essas mitologias e histórias já contadas, mas também revisitadas. Até porque aqui a gente visita um pouco também da mitologia cristã, com o inferno, que é algo com fogo, o chifrudo, né, meio bode, meio demônio. Acho que nós vamos ter uma bela mistura, né, um merge bem interessante, de vários pontos interessantes de diversas mitologias. O traço aqui, não tem como não referenciar também o Conan, né, tanto as histórias mais antigas, né, os arcos mais antigos quanto os mais recentes, que eu acho que sim, é um grande influenciador, mas como eu comentei, eu acho que ele tem uma vibe muito mais Slaney, né, o Bárbaro do Pat Mills, que vai para uma pegada mais celta, que também é super gore e também traz muito debate, né, sobre masculinidade, o machismo, o feminismo. Então acho que ele bebe de ótimas referências e traz um personagem que até visualmente me lembra o Wolverine. Olha só essa vibe, se botar aqui 3 garrinhas, parece um Wolverine da época medieval. E aqui, eu acho que é a história em que ele conhece a Sorin, né, que é a bruxa. Eu acho que ela tá indo pra fogueira, mas ele salva ela, também com cenas bem gore, né? Lembra até algumas histórias do Lobo. Tinha bastante violência, né, gratuita, que é os caras banhados em sangue. E sempre com esse tom aqui mais alaranjado, querendo ou não, pode ser até interessante pelo ponto de vista que eles querem trazer. Um cara esquentadinho que quer se soltar, mas não consegue o tempo todo. Ó, quebras de capítulo, então, nós vamos ter uma arte aqui, no caso, repetindo o martelo. E capítulo 2, outra arte, né, daquele o preto e cinza, agora com a Sorin. E a capitulação aqui, capítulo 2. Mais um quadro bem bonito aqui. Algum personagem, possivelmente a Sorin, subindo aqui numa catedral. Vamos passar mais um pouco e ver mais umas páginas bonitas aqui. Mas, de novo, eu não li essa história, então eu também quero fugir de alguns spoilers aqui, visuais. Olha que arte bonita. Mas quero mostrar um pouco mais pra vocês, né? Porque o quadrinho, eu tô achando ele bem bonito mesmo. Na minha cabeça, eu achei que ele poderia ficar um pouco meio chapado, né? Pelo uso excessivo de cores mais chapadas. Mas tá bem interessante esse contraste aqui com alguns efeitos e o próprio chapado mais liso, né? O traço tá bem bonito, sabe? Eu tô achando, assim, que em questões de expressões, ele tá sendo bem positivo. Ó, aqui já muda um pouco as tonalidades, não sei o que ele tá fazendo, se ele tá vivo, se ele tá morto, se ele tá sendo visitado por uma entidade divina. Aqui já volta pro lado laranjado aqui, ó, Wolverine. Já descendo o cacete aqui numa cambada de inimigos. Criaturas fantásticas, né? Orcs, talvez. Ou os vampiros, né? Parece que ele vai ter inimigos goblinoides e vampirescos como um padrão. Aqui uma criatura meio serpente. Então, quem gosta daquela vibe do Conan, mais lutando contra monstros mesmo, acho que vai gostar, né? Eu gosto dos dois. Eu gosto do Conan mais político, né? Quando ele luta com exércitos, mas também gosto dele enfrentando algumas aberrações cósmicas. Por sinal, aqui temos ele lutando com mais uma aberração aqui e o seu machadinho pronto para mastigar monstros. As artes de capa originais. Ó, aqui o vampiro, então talvez esse aqui seja o vilão que eu vi sendo enfrentado nesse quadrinho aqui, que já é mais pra frente, né? Como eu falei, eles estão lutando contra um exército de vampiros e aqui tem um vampirão lorde aqui, todo cheio dos poderes. Ó, ele aqui novamente, com o bigodão, pode ser o mesmo personagem. Então acho que eu tô vendo aqui o final de um arco que se inicia aqui. A gente tem um maldito vampiro para matar, então é um gancho para uma continuação. Com certeza a gente sabe que já tem o segundo quadrinho. Vamos ver então aqui, ó, as artes originais, que são um material que eu gosto bastante. Barbaric 1. Vamos ver se tem numeração. Edição 1, capa de Nathan Gooden e Edson Duke. Capa 2, Nathan Good e Edson Duke. Agora eu também não sei
se essas capas aqui são das edições que juntaram aqui nesse arco, provavelmente, né? Já que é a mesma arte aqui, só que com uma diagramação diferente. Aí temos aqui o 3, Barbaric, lutando contra aquele monstro que a gente viu ele se jogando. Aí a capa variante aqui do volume 1, já gostei bem mais, sem ter aquele corte no meio, com o logo no meio, né? Capa variante, Barbaric 2, capa variante, Barbaric 3. Vamos ver o que mais temos aqui. Capa variante, volume 1, mais uma capa aqui, com outro artista. Olha só que legal que é o Wolverine medieval. Só para constar, as primeiras 3 capas que a gente viu, né, com o logo no meio da página, é a capa do Nathan Gooden e do Edson Duque. A edição variante 1, 2 e 3, que são essas aqui mais coloridas, essa eu gostei bastante, as outras duas nem tanto, né, achei muito neon. Acho que combina mais com Cyberpunk esse tipo de empregação de cores. É do Joshua Hickson, um artista convidado, então. E aí, essa capa variante aqui, ela é do Colin Royal e Vladimir Popov. Essa aqui do Wolverine. Parece também o vocalista da banda Tyr. Essa aqui é do Richard Pace. E aqui a gente tem essa arte aqui que também tem na primeira guarda e tem dentro do quadrinho. Aqui está então o itinerário, né, a ficha de edição com informações do quadrinho. Normalmente é no começo, eu até prefiro no começo. Então, esse livro aqui foi lançado em 2021 lá fora e 2023 aqui no Brasil pela Faro Editorial. Aí temos aqui a equipe, né? Diretor editorial Pedro Almeida, coordenação editorial Carla Sacrato, assistente editorial Letícia Kahnerer, revisão Cris Negrão e Bárbara Parente, capa, tradução e projeto gráfico pela Delphin, estúdio da Ray, acho que é o mesmo. E aí temos os dados aqui, né? A versão aqui nacional é de 2023 pela Faro Editorial. E terminamos então aqui com mais algumas páginas e uma guarda com os nossos 2 personagens principais, né? O Bárbaro Owen e a bruxa Soren. Tá aqui então um material bem bacana, eu espero que me agrade bastante, já estou até curioso para ler desde o início essa história, né? E reler também essa daqui, ou reencontrar essa história no próximo encadernado, mas é um personagem bem interessante para quem gosta principalmente de grandes referências de fantasia medieval, capa-espada, magia e etc. Fãs de Conan, fãs de Slane, fãs de Eric de Bonnet, tá aí um quadrinho que eu acho que não vai ser tão pesado assim de acompanhar. São histórias que podem adentrar um pouco, né, em mais profundidades, mas de uma forma mais leve. Pelo menos é a minha impressão lendo este material aqui. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um unboxing aqui, falando de quadrinhos, né? Já tem um tempo assim que eu não tenho falado com tanto afinco dos quadrinhos que eu venho recebendo, mas esse foi um vídeo aqui de O Bárbaro, lançamento da editora Poseidon, fazendo mais um personagem barbaroso aqui, com várias aventuras num mundo fantasioso, coisa que eu gosto bastante aqui, como não só fã de Conan, mas Slane e outros personagens. Tô bem satisfeito de finalmente, depois de um ano enrolando, ter esse item na minha coleção. Vale dizer também que é interessante começar a conhecer um pouco o personagem porque anunciaram uma adaptação da Netflix. Então, se tudo der certo, pode ser que a gente tenha mais uma série aí com os temas que a gente gosta bastante para acompanhar. Ou não, né? Porque essas séries, infelizmente, acabam não durando tanto. Sobre valores, então. Eu demorei um bom tempo para comprar. Comprei na Amazon, que eu sou assinante, então não pago o envio. E o preço de capa desse quadrinho é de R$ 94,80. Eu já vi também algumas vezes em lojas físicas que o valor ficava mais ou menos entre seus 70 a 90 reais, mas o preço que eu comprei foi com 42% de desconto, então eu paguei R$ 55 na Amazon, o que é um preço relativamente bom por um quadrinho desse tamanho aqui. Ele tem 112 páginas, tem um arco fechado, tem uma capa dura aqui com verniz, então é um material bem bonito, com um preço relativamente acessível. É possível também comprar no site da editora, aí é o preço cheio, né, dos R$ 94,80 e possivelmente mais o frete de envio. Eu tô recomendando, infelizmente, a vocês irem na Amazon, né, porque, querendo ou não, facilita. Pessoal, eu quero agradecer o tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para estar vendo comigo este novo recebido, um quadrinho bem interessante aqui, com temas que eu gosto bastante. E quero, como de praxe, convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, acompanhar os CDs que eu tenho na minha coleção e a velocidade e os itens que eu estou ouvindo no momento. Quero convidar vocês a escutarem as playlists no Spotify que eu crio com bandas e artistas que são citados nos nossos vídeos.
então lá é um lugar bem legal para conhecer bandas novas, encontrar bandas mais antigas. Eu tô sempre buscando bandas diferentes, então sinta-se à vontade para ir lá, curtir, compartilhar e principalmente escutar bastante. E quero convidar vocês que gostaram desse vídeo a assistir outros vídeos de unboxing, principalmente quadrinhos que eu tenho aqui no canal. É algo que eu gosto bastante, como vocês podem ver aqui, então sempre que possível eu vou estar falando e apresentando algum quadrinho que eu achei interessante para minha coleção. Gostou desse vídeo, quer conhecer outros conteúdos? Então acessa o canal e dá uma navegada, porque eu tenho vídeos de diversos assuntos, desde falando de bandas, dos meus gostos musicais, dos meus gostos de coleção, de livros, de quadrinhos, de artes gráficas. Então sinta-se à vontade a navegar, assistir, principalmente curtir e compartilhar. Dito isso, muito obrigado novamente pela atenção e um forte abraço do Ei Pardo.